Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 18 de agosto, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Peçamos ao Deus da vida que nos permita ir ao seu encontro e fazer parte do grande reino, o reino de Deus que para nós foi preparado. Por isso, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3h da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5h da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5h da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, que iniciamos hoje, nos convida a refletir sobre o trabalho na vinha do Senhor. Todos nós somos convidados a trabalhar em virtude do reino dos céus. E a palavra nos diz que o reino dos céus se iguala a esta história da contratação. Um é contratado logo pela manhã, logo no início da caminhada, outros um pouco mais tarde, outros ao entardecer. O que significa? Na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada, indiferente do momento, todos temos a mesma oportunidade, o mesmo convite, o mesmo chamado de servir a Deus. Quem são os primeiros? Os profetas, aqueles que deram a vida, os apóstolos, a Cristo já no primeiro momento. Quem são os últimos? Seguramente nós que estamos caminhando, nós que estamos vivendo este caminho.
Mas também, dentro da nossa comunidade, nós podemos perceber aqueles que estão há mais tempo e aqueles que talvez fazem a experiência do encontro com o Senhor neste momento ou recentemente. Todos têm o mesmo direito diante do amor e da graça de Deus. Por isso, que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis e que possamos acolher aqueles que o Senhor for convidando desde o início ou já no último momento, às 5 horas da tarde. Porque o justo e bom patrão, o justo e bom juiz, ele convida a todos a estar em sua presença e a dedicar de todo o coração o serviço a ele e aos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.